Olá pessoal, eu sou Gilberto Souza, aqui do SECRES, né? Centro de Educação e Cultura Religiosa do Estado do Espírito Santo. E quero pedir a você que está vendo esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, Gilberto Souza SECRES, nosso canal aqui do YouTube, né? Que deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe o vídeo com amigos e colegas, com pessoas que você sabe que se interessa pelo tema. E se inscreva e também marque lá, clique no sininho para poder você receber notificações quando a gente postar um novo vídeo, ok? Gente, quero falar sobre um tema que é muito polêmico, muito comentado, muito falado aqui na internet, né, nas mídias sociais, principalmente aqui no YouTube. Sobre ofertas, sobre dízimos, e eu vou usar aqui, estou usando na verdade, um material exclusivo do SECRES, é um material de pesquisa nosso, né? Estivemos pesquisando para preparar esse material. Para quem não me conhece, eu sou acadêmico em ciência da religião, dou aula de teologia, cultura judaica, enfim. E eu quero apresentar o meu ponto de vista como cientista da religião acerca desse assunto aqui, as 4 principais ofertas instituídas por Deus na Bíblia. É claro que são mais que isso, mas eu quero falar dessas 4 que para mim, no meu ponto de vista, são as principais. Nesse vídeo, eu estarei falando qual a importância dessas ofertas, como foi instituída e quais eram as exigências de Deus para a época, direcionado a quem essas ofertas foram instituídas e qual é a relevância dessas ofertas e desses mandamentos para os cristãos evangélicos protestantes, ok? Bom, eu vou usar um método de leitura e explicação a partir desse material didático aqui, desse PDF. Se você se interessar em ter esse material, deixa aqui nos comentários, no vídeo, né, um e-mail do qual eu possa estar enviando para você uma cópia desse material e você poderá imprimir, fique à vontade, é um material do SECRES. E eu dou permissão para você fazer isso. Vamos lá, sem mais delongas. Esse é um e-book que tem capítulos e está aqui no capítulo 14, as 4 principais ofertas instituídas por Deus na Bíblia. Muito bem, vamos começar. Este material de estudo foi elaborado a fim de esclarecer aos cristãos e evangélicos protestantes que têm a consciência de que sua fé está ligada à fé judaica. Por isso, o cristianismo é considerado pelos acadêmicos das ciências da religião como sendo uma religião judaico-cristã. Ok? Então vamos lá. De início, eis aqui um direcionamento. Esse material e esse estudo é direcionado a quem? Aos cristãos evangélicos protestantes que têm a consciência de que sua fé está ligada à fé judaica. E eu devo ressaltar aqui que, a partir do meu ponto de vista, não são muitos. Do meu ponto de vista, segundo a minha avaliação, a cada 100 cristãos evangélicos protestantes, no máximo 30. Então eu poderia dizer 30%. Se é mais, pouca coisa. Tem essa consciência de que a fé cristã é uma fé derivada do judaísmo, que o cristianismo é derivado do judaísmo, né? Mas para você que está assistindo essa videoaula, se não sabia, agora já fica sabendo. E se tiver grandes dúvidas e quiser esclarecer melhor, é só estudar um pouco mais, ok? Procura conhecer as raízes do cristianismo e você vai chegar a um ponto em que você perceberá que o cristianismo só surgiu por causa da fé judaica, da fé dos judeus. Eu já poderia aqui te dar
um empurrãozinho aí nesse conhecimento, nos primeiros passos em direção a esse conhecimento, te dizendo o seguinte: se você lê a Bíblia e você acredita na Bíblia, abra então Mateus capítulo 4, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus no capítulo 2. E veja lá no primeiro versículo está escrito assim, ó: tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judéia. Bom, esse versículo já deixa claro que essa fé é de um povo, e esse povo é o povo judeu. O Messias que nasce em Mateus capítulo 2 é o Messias que os judeus esperavam. Aí, se você estuda a história do cristianismo, você vai ver que Constantino, um dos imperadores romanos, mais de 200 anos depois de Cristo, pegou essa fé e trouxe para o meio deles e declarou essa fé desse povo como sendo a fé do império, né? Aí tornou a fé conhecida como fé cristã. Cristã por causa dos gregos, né? Enquanto no judaísmo o nome de Jesus era Yeshua HaMashiach, HaMashiach é o título dado a ele como sendo o Messias, né? O Messias, e HaMashiach significa o ungido. Quando as escrituras foram interpretadas, traduzidas do grego para o latim e tal, enfim, os gregos, quando iam chamar ou pronunciar Jesus, diziam Yeshua Christos. E de Christos derivou-se cristãos, cristianismo. Ok? Uma breve aula aqui, um empurrãozinho só para você já ter uma noção básica para entender o que eu estou falando. Muito bem. História do cristianismo à parte, vamos para o que interessa aqui no nosso estudo. O Deus que os cristãos adoram e o Messias que eles esperam é, na verdade, o Deus dos judeus e o Messias dos judeus. Mas, Gilberto, como assim? Simples. Toda vez quando um evangélico ou cristão diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele está dizendo claramente que o Deus da Bíblia é o Deus de Israel, é o Deus dos judeus, é o Deus daquele povo que foi levado aos outros povos e feito conhecido, até chegar no Brasil, através dos colonizadores, entre aspas, né? Dos padres jesuítas que trouxeram, já não era mais a fé judaica, era a fé cristã, né? Mas com raízes, como eu acabei de explicar, lá na fé judaica, e expandiu-se praticamente pelo mundo todo essa fé. Então, quando as pessoas falam em Deus, estão falando do Deus de um povo, que são os judeus. E o Messias, que eu acabei de citar, relatado em Mateus capítulo 2, tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judéia fica próximo a Jerusalém, capital de Israel, a capital religiosa de Israel. Não é aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, é lá em Israel. E a palavra Messias tem origem no hebraico, Mashiach. Então entenda, eu estou provando para você, como cientista da religião, como pesquisador, como professor de ensino religioso, que a fé cristã, a evangélica protestante, a raiz dela é a fé judaica. Não entenda, por favor, não pense que eu estou dizendo que cristão tem que virar judeu. Eu nem cheguei longe disso. Na verdade, eu estou apenas mostrando as raízes dessa fé. Essa questão doutrinária aí de tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, isso daí não é assunto para esse vídeo, né? Judeu é judeu, gentil é gentil, questões étnicas é uma coisa, questões religiosas é outra. E eu quero falar aqui de questões religiosas, ok? Não de etnia. Muito bem. Dito isto, o Deus dos judeus e o Messias dos judeus, né? Assim, portanto, fica claro que esta fé nesse Deus e nesse Messias foi pega emprestada dos judeus, ou seja, o cristianismo é uma fé secundária.
É uma fé que procede da fé dos judeus. Ela foi pega emprestada e foi levada para o mundo todo. Quando Jesus disse assim, ó, ide pregar o evangelho, ele estava dizendo aos judeus. Naquele momento, perto dele, só tinham judeus. E a incumbência era para que os judeus levassem. E realmente levaram. Até chegar o momento em que Constantino, que era romano, pegou essa fé. Por muitos motivos, eu não quero entrar nesses méritos aqui, né? Claro. E transformou essa fé na fé imperial. Na fé do império. Todos eram obrigados até, na época dele, a aceitarem a fé. E ela chegou até os nossos dias, enfim. De maneira bastante distorcida, mas chegou. Dito isto, é necessário entendermos que nem os cristãos, nem os evangélicos protestantes têm o direito de mudar absolutamente nada sobre esta fé praticada pelos judeus. E por que eu digo que nem cristãos, nem evangélicos protestantes têm o direito de mudar nada nessa fé? Pelo simples fato de que essa fé é a fé de um povo que existe há milênios, né? Então, se você pega algo emprestado, você não tem o direito de mudar nada, né? E eu estou aqui falando de fé, de religião, de expressão de fé. Muito bem. A questão da fé judaica, ela tem uma situação que a gente precisa entender. Nas leis bíblicas, existem leis que implicam na cultura, que são as características da etnia do povo judeu. Peculiaridade de povo. Então, essas leis tratam dos costumes particulares, não devem ser observadas pelos cristãos e ou evangélicos protestantes. Exemplo, Gilberto. Um exemplo simples é o exemplo da circuncisão. A circuncisão é uma marca no corpo e tem a ver com a etnia do povo judeu. Então, uma pessoa que não é judeu, que não é descendente de judeu de verdade, mas que quer seguir essa religião, ou não deve, né, a religião cristã, evangélica, protestante, que é procedente do judaísmo, não deve circuncidar. E, inclusive, isso é o que Paulo ensina o tempo todo. E ele chamou a atenção de Pedro por causa disso. No entanto, todas as leis referentes à adoração a este Deus deve ser observada por qualquer pessoa de qualquer reino, tribo, povo, língua, nação, não interessa. O indivíduo pode ser de qualquer outra etnia. Se ele resolveu adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, as leis que implicam a adoração a esse Deus deverão ser observadas. Queridos, a explicação dessa é para apagar todas as dúvidas da mente de uma pessoa, né? Entenda. Com a inteligência que você tem, você consegue entender isso. Se você, por exemplo, for para a Índia e resolver seguir a religião hindu, você já tem que ir predisposto a se adaptar à religião. Mas eu quero ser hindu aqui no Brasil. Você pode até ser. Ou budista, shintoísta, enfim. Mas você vai ter que procurar um centro de religião, um local onde existem sacerdotes que são representantes dessa religião, para você aprender com eles. Tudo sobre a religião e automaticamente viver na prática dela, né? Dos seus dogmas, leis,
adoração a Deus, aos deuses, enfim, seja lá o que for. De maneira bem simples para você entender. Se você for pro islamismo, por exemplo, a fé dos muçulmanos, você vai ter que se adaptar. E eles, como têm umas leis bem rígidas, você tem que se adaptar até aos costumes deles como pessoas. Se vestir iguais a eles, mas você não tem direito a mudar absolutamente nada. Ou você obedece o que eles têm como leis dentro da religião e também da cultura, ou você não fará parte do grupo deles. Agora, você já deve ter percebido que o cristianismo não tem agido assim. No entanto, devemos lembrar que a regra básica é essa, né? Independente da religião que você optar por ela, você deverá ser inserido nela após ter tomado a decisão de seguir e obedecer todos os dogmas, leis relacionadas à adoração a esse Deus que essa religião crê, prega, adora, enfim. Então é por isso e é baseado nessa ideia que eu digo a vocês que nem cristãos, nem evangélicos protestantes têm o direito de mudar nada na religião, na expressão de fé que está clara na Bíblia Sagrada, né? Por quê? Porque essa fé é uma fé emprestada, é uma fé de um povo que existe há pelo menos 3.500 anos, né? Pelo menos. Lá em Moisés, e se for comparar em Adão, então passa de 4.000 anos de idade. Essa fé nesse Deus, essa expressão de fé, o culto e as liturgias e os dogmas litúrgicos e de adoração passam a existir em Moisés, né? 1.500, 1.300 a.C. ali. No entanto, partindo dali, a obediência é exigida. É bom lembrar, ainda para você que talvez não tenha a oportunidade de estudar mais sobre o assunto, que quando Deus deu as leis, que os judeus chamam de Torá, né? E simplificando, chamamos de os 10 mandamentos, que na verdade não eram só 10, são 613 para Israel e 7 para as nações. Então, ao todo são 620 leis. Quando Deus deu essas leis, né, que todo mundo conhece como as tábuas do mandamento e tal, enfim, muita gente, muito evangélico, protestante e cristão, não sabe que quando Deus deu essas leis, havia lá embaixo, no sopé do Monte Sinai, naquela planície ali, havia um representante de todos os povos da época. Não tinham apenas ali os descendentes de Jacó e de José. Não. E quem fala isso não sou eu, são os rabinos, os mestres da Torá, que falam isso. Pela tradição histórica, né, da religião, da expressão de fé e do povo judeu, eles ensinam que quando saiu do Egito, saíram povos que estavam também cativos lá e que acreditaram na mensagem de Moisés e foram libertos juntos, né? Atravessaram o Mar Vermelho, foram para o deserto e caminharam juntos. E quando chegou lá no Sinai, na hora de receber a Torá, o Eterno deu as leis para todos que estavam ali. Na verdade, se formos olhar por esse ponto de vista, toda a humanidade estava presente ali quando o Eterno deu essas leis. Então Deus não deu só para os judeus, né? Repito, exemplo, a circuncisão é uma marca registrada dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Ok, beleza. Mas repito, as leis referentes à adoração a Deus, ao culto, à liturgia, os dogmas da religião, todas as leis devem ser observadas por todos aqueles, independente de etnia, de raça, de cor, de patamar social,
deve ser observado pelo indivíduo se ele resolver adorar esse Deus e seguir essa fé e essa religião. Ok? Muito bem. Vamos à frente. A introdução do assunto das ofertas ainda, né? Ali foi mais uma prévia antes da introdução ali para falar desse assunto, para esclarecer isto, né? Essa questão do que os cristãos não devem mudar as leis bíblicas. Infelizmente, hoje em dia nós temos visto pessoas que estão tentando adaptar a Bíblia na vida deles, quando na verdade é o oposto, como eu acabei de dizer. Se a pessoa quer entrar na religião, ele tem que se adaptar à religião, à expressão de fé, enfim. E se a Bíblia é o manual que representa esse Deus, que apresenta e representa esse Deus, essa fé, essa expressão de fé, ela gira em torno desse povo, que é o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né? Os profetas na Bíblia são judeus, os livros escritos foram escritos por judeus. Então, se a Bíblia ela existe e o povo de Israel tenta viver uma vida adaptado ao que está escrito na Bíblia, por que cristãos e evangélicos protestantes tentam fazer o contrário? Tentam pegar o que está na Bíblia e adaptar na vida deles. Está errado. Repito. Eu sempre vou repetir isso para você não fazer confusão. Deve obedecer às leis acerca da adoração, dos dogmas, culto, enfim, as exigências que Deus faz para que a pessoa seja um adorador dele, seja chamado filho de Deus, servo de Deus, enfim. Tá entendendo, querido? Então, a nossa prévia foi para esclarecer isso. Agora, e por que, Gilberto, que você fez a prévia? Para você entender que as 4 ofertas que eu vou falar delas aqui, talvez eu não vou falar, talvez não, né? Eu não vou falar tudo nesse vídeo porque é muito grande, é muita coisa. Então eu devo fazer aí de 3 a 4 vídeos para falar desse assunto, porque é bastante coisa. Mas essa prévia foi para te mostrar que o que eu vou falar aqui agora sobre as ofertas, eu estou falando para você, cristão e evangélicos e protestantes. Diz respeito a você. Se você diz que adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que você crê no Mashiach, no Messias enviado por esse Deus, e que esse Messias é o Salvador, e esse Salvador veio e cumpriu as leis, e ele é o Filho de Deus, e ele jamais vai desfazer o que o Pai ensinou, e ele nunca pediu para que os seguidores dele deixassem de fazer o que está na Torá e o que está na Bíblia. Os apóstolos eram judeus e escreveram acerca do que eles tinham de conhecimento do Deus que eles adoravam e do Messias que eles conheceram pessoalmente, com exceção de Paulo. E, enfim, tudo gira em torno disso. Aí só porque passou algumas centenas e um pouco mais de um milênio, as pessoas querem pegar o que está na Bíblia e contorcer e moldar ao seu estilo de vida hoje, quando na verdade deve ser o oposto, né? Então, aqui eu entendo que, independente do que falam aqui na internet, pessoas aqui, né, que são até estudiosos, pessoas entendidas, usam o grego, o hebraico, o aramaico e usa todo tipo de argumento para dizer que não, para dizer que os cristãos não têm que obedecer certas leis. Pois é, eu discordo e eu estou mostrando diante do meu ponto de vista e estou fundamentando aqui para vocês, né, diante do conceito da ciência da religião, estou fundamentando para vocês a minha tese de que os cristãos devem sim obedecer praticamente quase tudo que está na Bíblia, com exceção das leis que tratam da etnia do povo judeu. E eu dou um exemplo, só que já deixa claro os demais, que é o exemplo da circuncisão. Vamos lá, introdução. Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exerçam bondade e justiça uns para com os outros, transformando seu livre arbítrio em ações positivas. Bom,
Isso aqui já é uma resposta que eu estudei com o Rabino, e eu aprendi isso daqui. Eu tenho professores que são judeus de verdade, né? Não é como uns que tem por aí que dizem ser, mas não são, não. Os que eu estudo com eles são professores judeus de verdade. Judeus messiânicos e não messiânicos também, eu estudo com eles. Eles dão aqui essa resposta para uma pergunta que está na mente de muita gente. Por que existem tantos pobres e tantos ricos na Terra e por que Deus permite isso? Que um tem, o outro não tem, um tem mais, outro tem menos. E a resposta rabínica é essa: Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exerçam bondade e justiça uns com os outros, transformando o seu livre-arbítrio em ações positivas. Ou seja, use o livre-arbítrio, o poder de escolha que você tem, e escolha fazer o bem e ajudar a quem tem menos que você. É isso que os rabinos ensinam. Uma pergunta: qual a origem da mitzvah? Mitzvah é uma palavra hebraica, significa mandamento. Qual a origem da mitzvah, do mandamento de tzedakah, mandamento de caridade? Qual é a origem? A Torá declara. O que é Torá? Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Se você disser: Gilberto, mas de Gênesis a Malaquias, então não é Torá, é Tanar em hebraico. E na teologia chamam de Antigo Testamento. E os judeus messiânicos chamam de Primeira Aliança. Ok? Então na Torá, mais especificamente no livro de Devarim, e Devarim é a palavra hebraica do livro Deuteronômio, né? Capítulo 15, versículos 7 e 8. Que está escrito lá: se houver um carente entre seus irmãos numa de suas cidades, na terra que Deus deu a vocês, não endureçam seus corações, nem fechem a mão a seu irmão carente. Vocês definitivamente devem abrir suas mãos e lhe emprestar o suficiente para o que lhe faltar. Isto é tzedakah. Já que eu estou falando de tzedakah, eu decidi fazer o seguinte: eu vou dar esta primeira aula só sobre esse assunto, tzedakah. Tzedakah é a palavra hebraica que quer dizer caridade, oferta de caridade. Eu ia falar sobre as 4 principais ofertas, mas eu vou dar um acréscimo aqui de mais esta, que é tzedakah. Deixa eu explicar para você do ponto de vista dos judeus, do ponto de vista bíblico, porque tudo que está na Bíblia está lá a partir do ponto de vista do povo judeu. Eu já venho falando isso e nessa videoaula estou explicando com muita clareza e repetidamente sobre isso. Se você não quer seguir o que está na Bíblia, então você procura uma outra religião que não tenha a Bíblia como livro sagrado, como instrumento de apoio para ensinamentos, enfim. Procure uma religião que não tenha a Bíblia como base. Se você tem o lema na sua vida de que a Bíblia é sua bússola, é sua regra de fé e prática, então você deve obedecer o que nela está escrito. Ok? Então vamos aprender sobre o conceito de tzedakah, oferta de caridade, a partir do ponto de vista original bíblico, da cultura do povo da Bíblia, e vamos ver se tem como aplicar para a nossa vida, né? Que não somos judeus, mas este é um mandamento que a gente tem como obedecer ele tranquilamente, independente de etnia, né, judaica. Ok? Então vamos lá. A palavra hebraica tzedakah é erroneamente traduzida como caridade. Mas a palavra correta que provém de tzedek, que é justiça. Ela difere da caridade, pois esta é definida como um ato de generosidade ou de auxílio ao pobre. Viu?
A tzedakah é um ato de generosidade ou de auxílio a um pobre. A tzedakah não é meramente um ato de caridade. Toda vez que alguém proporciona satisfação a outros, mesmo sendo a ricos, com dinheiro, comida ou palavras reconfortantes, ele cumpre essa mitzvah. Mitzvah, já expliquei e repito, palavra hebraica para mandamento, ordenança, preceito, ok? Este é um dos 613 preceitos dados por Deus no Monte Sinai ao povo judeu. Aqui eu vou abrir um parêntese para dizer o seguinte: povo judeu entre aspas, eu já expliquei no início do vídeo e repito, naquele dia quando o Eterno deu lá no Monte Sinai as leis, não tinham só judeus lá embaixo esperando a lei. Tinha representante de 70 nações do mundo antigo, daquela época. Isso quer dizer que simbolicamente toda a humanidade estava presente ali quando Deus entregou as leis. Então era para todos, ok? Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exercessem bondade e justiça uns com os outros, transformando seu livre-arbítrio em ações positivas, ok? Eu conheço uma pessoa que, inclusive, é um pastor, que diz o seguinte, ele até questionou comigo um dia: Gilberto, rapaz, se Deus me deu condição de ter as coisas e o outro de não ter, é porque o outro deve estar em pecado, deve estar debaixo de maldição e tal, essas coisas. Ou seja, essa é uma teologia muito pregada ultimamente dentro do conceito de teologia da prosperidade. Mas olha o que os judeus ensinam, o que os rabinos judeus ensinam a partir da Torá. Qual é o conceito de diferença social, patamar social, financeiro, enfim. Por que existem essas coisas? E eles concluem dizendo que Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exercessem bondade. É assim que o ser humano mostra que ele é um representante do reino dos céus, que ele é filho de Deus, quando ele olha para alguém que está precisando de ajuda e ele estende a mão, ele está mostrando quem é o Deus dele para aquela pessoa necessitada. Fazer justiça. Quando as pessoas dão tzedakah, dão uma oferta, para ajudar um pobre, podem sentir que estão fazendo sacrifício por doar parte do seu próprio dinheiro a outra pessoa. Podem mesmo aborrecer-se com o receptor da tzedakah por tirar vantagens disso, A Torá nos diz que esta atitude é errada, advertindo: não dê com má vontade, não dê de má vontade. A razão está no versículo de Provérbios que diz: não retenha o bem daquele a quem é devido, quando está em seu poder fazê-lo. Não encolha a mão ao necessitado também, Aquilo que damos aos necessitados rigorosamente pertence a eles. Olha que conceito muito interessante do ponto de vista bíblico judaico, Aquilo que damos aos necessitados rigorosamente pertence a eles. Vamos tentar entender por que ele está dizendo isso? E a pessoa com meios a pessoa que tem os bens, para ajudar o necessitado, na verdade, apenas o depositário da propriedade dos pobres. O que ele está dizendo? Que aquele que é rico, o que ele tem não é dele. Ele tem a parte que é dele e ele tem também a parte que é de outros. E quem são esses outros? Os pobres e necessitados. E por que isso acontece? Repito, está lá em cima, lemos agorinha. Para que esse que tem muito
Ele precisa ter essa consciência, né? Mas só terá essa consciência se ele tiver esse ponto de vista, se ele tiver aprendido essas coisas, né? Que eu estou lhes ensinando agora. Então ele é um depositário da propriedade dos pobres, ou seja, parte do que ele tem é dele e parte do que ele tem não é dele. É para devolver àqueles a quem de direito. Quem são eles? Os pobres necessitados. Em Provérbios também encontramos: não roube dos pobres. Mas o que os pobres têm que possamos roubar deles? Este versículo refere-se à retenção da tzedaká. Ou seja, quando você tem riqueza e não faz tzedaká, não ajuda pobres e necessitados, você está roubando deles. Mas, Gilberto, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Pois é, esse é o conceito bíblico original, ou do povo da Bíblia, que é o povo do qual a Bíblia gira em torno deles. Todo conteúdo bíblico gira em torno deles. Tudo que está na Bíblia parte do conceito cultural deles. E que todos que dizem adorar o Deus deles deveriam também aprender esses conceitos e praticá-los. Este versículo refere-se à retenção da tzedaká, porque quando as pessoas o fazem, guardam para si mesmas o que por direito pertence aos pobres. Ou seja, quando a pessoa tem abundância de bens e não faz tzedaká, ele está fazendo o quê? Ele está guardando para si o que por direito pertence aos pobres. Seria uma espécie de roubo. Aqueles que recebem tzedaká não devem se sentir humilhados, e quem dá tzedaká não deve se sentir magnânimo, melhor, superior, arrogante, soberbo, nada disso. É simplesmente um ato de justiça, de distribuir o que por direito pertence a cada ou a outra pessoa, que no caso é o pobre necessitado. Gente, ficou muito claro, ficou muito perceptível esse ensinamento aqui, né? E espero que vocês estejam entendendo, porque não tem dificuldade nenhuma para entender algo tão bem explicado. Vamos lá. Quanto devemos dar de tzedaká, ou para tzedaká? Gente, eu vou entrar aqui agora num conceito mais profundo ainda da cultura judaica bíblica, tá? Espero que vocês entendam. A Torá nos ordena dar 1/10 de nossa renda líquida. 1/10 de quê? Para tzedaká. Não estamos falando de dízimo, não. Estamos falando de tzedaká, oferta para pobres necessitados. A Torá nos ordena dar 1/10 da nossa renda líquida. É meritório dar 20%. Aí ele mostra aqui uma referência de livros escritos por rabinos da cultura judaica. É uma referência peculiar deles. Não preciso falar disso aqui para vocês, não. Só falar aqui da Torá e do conceito original de forma geral já dá para satisfazer o conhecimento para vocês aí. Existem muitos exemplos na Torá onde nossos antepassados deram seu maaser. Esta é a palavra hebraica para dízimo, maaser. Como com Avraham, que é Abraão, lá em Bereshit. Bereshit é a palavra hebraica para o livro de Gênesis que nós conhecemos. Capítulo 14, versículo 20. E também Yaakov. Yaakov é Jacó, também em Bereshit, Gênesis 29 e 22. Bem como a mitzvah, mandamento de darmos 10% de nossas entradas aos Leviim. Leviim são os membros da tribo de Levi, que nós conhecemos como levitas, né? A referência bíblica está lá em Bamidbar, livro de Números, conhecido por nós. Em hebraico, o nome desse livro, Números, é Bamidbar. Capítulo 18, versículo 21, 24, capítulo 26, versículo 12.
e outros 10% aos pobres da localidade. Essa referência, perdão, eu pulei aqui, né? Bamidbar 18, versículo 21 a 24. E Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Ok, vamos rever isso daqui. A Torá nos ordena dar 1/10 de nossa renda líquida, porém é muito meritório dar 20% para tzedakah. Existem muitos exemplos na Torá onde nossos antepassados deram o seu dízimo. Abraão, Jacó, bem também como eles deram e cumpriram o mandamento de dar 10% das nossas entradas, daquilo que ganhamos, né, com o nosso trabalho, dar 10% aos Leviim, aos levitas. E outros 10% aos pobres da localidade. Ou seja, aqui a gente já vê 30% de toda a renda de um judeu sendo distribuída. De 10% ou até 20% a tzedakah, pobres e necessitados. 10% maaser, dízimo. Outros 10% aos leviim. Ok? Aqui ele repete 10%, mas é o mesmo lá dos 10% dos pobres lá. Ok? Então, perceba como os judeus trabalham os mandamentos da Torá e como eles tentam obedecer da melhor maneira. Aí, existem aqui no YouTube vídeos falando sobre por que os judeus são tão prósperos. Este ensinamento básico que eu estou dando aqui já te dá essa resposta. É por obedecer estas leis que o Eterno dá a eles a retribuição e os tem tornado eles, né, desde sempre, o povo mais próspero do planeta. Continuando. Isso aqui é muito interessante. Os 8 níveis da caridade. Os judeus têm muito isso, né? 8 níveis, 7 níveis, os 3 níveis, os 3 níveis da fé, os 8 níveis da caridade, enfim, eles gostam muito dessas terminologias, então deixa eu te ensinar sobre isso. Esse estudo, os 8 níveis da caridade, foi definido por Maimônides. É um dos rabinos mais conceituados no judaísmo até o dia de hoje. Lembrando que Maimônides foi um judeu que não é messiânico, ele é ortodoxo, né? No entanto, o ensinamento aqui é maravilhoso, digno de toda aceitação. Então vamos observar o ensinamento de Maimônides. Há 8 níveis de caridade. Caridade de tzedakah, fazer caridade ao pobre necessitado, né? Ajudar. Cada qual é cada nível mais elevado que o seguinte. Só que aqui, queridos, ele vai apresentar no decrescente, do mais alto para o mais baixo. Apesar dele ter feito aqui uma introdução falando do mais baixo até o mais alto, mas aqui ele começa do nível mais alto e vai chegar no mais baixo. O nível mais alto, acima do qual não existe outro, é apoiar um irmão judeu. Ele colocou o judeu aqui por quê? Porque era o conceito da época, né? Em que ele escreveu isso, em que ele apresentou esse estudo para a sociedade que ele era rabino. No entanto, para nós que somos adoradores desse mesmo Deus e cremos que a Bíblia nos ensina também a nós e que devemos obedecê-la, partindo do ponto de vista da cultura do povo da Bíblia, então, eis aí, apoiar um irmão com um presente ou empréstimo, ou fazer uma sociedade com ele, encontrar um emprego para ele, a fim de fortalecer sua mão até que não precise mais ser dependente dos outros. Ou seja, o mais alto nível de tzedakah para o povo da Bíblia é esse aqui, apoiar um irmão com um presente ou um empréstimo. Claro, estamos falando de alguém que está precisando de ajuda, um irmão nosso, da nossa comunidade de fé.
Ou você apoia ele dando presente ou empréstimo, ou você apoia ele fazendo sociedade com ele, ou você apoia ele arrumando um emprego para ele, a fim de quê? De fortalecer sua mão. Mão aqui fala de força, né? De fortalecer ele, até que não precise mais ser dependente de ajuda de ninguém. Esse é o mais alto nível de tzedakah, ok? Segundo nível, descendo do mais alto para o mais baixo. Um nível abaixo, em caridade, é dar aos pobres sem saber para quem está doando e sem que o receptor saiba de quem recebeu. Esse é o segundo nível mais alto. Isto é cumprir uma mitzvah, um mandamento, apenas em prol do reino dos céus. É como o fundo anônimo que havia no templo sagrado, em Jerusalém, é óbvio. Ali os justos doavam em segredo, depositavam, né, aquela de tzedakah ali em segredo, e os pobres bons lucravam também em segredo. Lucrar aqui é uma analogia de ser abençoado, né, com aquele fundo. Ele ia até o templo, procurava um sacerdote e provava que ele estava passando necessidade, e o sacerdote ia ali onde estavam depositados aquela oferta de tzedakah, que eles chamam aqui de fundo anônimo, né, e ajudava o pobre, e o pobre recebia e não fazia ideia de quem é que tinha feito aquelas doações para o fundo anônimo. Doar a um fundo de caridade é semelhante a este modo. Embora não se deva contribuir para um fundo de caridade, a menos que se saiba que a pessoa designada para cuidar do fundo é confiável e sábia, além de bom administrador. Aí ele dá uma referência aqui de um rabino aí, né, muito famoso no meio judaico, o Rabi Hananiah ben Teradion. É o nome de um rabino que ele considera confiável, sábio, bom administrador, que viveu na Europa, né, enfim. Ele apenas deu uma referência de alguém que ele conhece. Terceiro nível, descendo do mais alto para o mais baixo. Um nível abaixo desse é quando alguém sabe para quem está doando, mas o receptor não conhece seu benfeitor. Os sábios mais notáveis costumavam caminhar em segredo e colocar moedas nas portas dos pobres. É realmente valioso e bom fazer isto. Se aqueles que deveriam ser os responsáveis por distribuir caridade não são merecedores de confiança. Ou seja, aqueles que são responsáveis de fazer a distribuição da caridade não são merecedores de confiança, o que você faz? Você vai lá você mesmo e faz a caridade de forma anônima. O receptor da sua caridade não deve saber quem você é, mas você sabe quem, porque você foi lá e depositou e fez com que chegasse até ele a sua caridade. Esse é o terceiro nível. Ok? É quando alguém sabe para quem está doando, mas o receptor não conhece seu benfeitor. Ok? Um nível abaixo desse é quando a pessoa não sabe para quem está doando, mas o pobre conhece seu benfeitor. Olha que interessante. Agora aqui já é o oposto do de cima, né? Quem doou não sabe para quem está doando, mas quem recebeu sabe de quem está recebendo. Os sábios costumavam atar moedas em suas túnicas e atirá-las por trás das costas, e os pobres iam apanhá-las nas costas das túnicas para que não ficassem envergonhados. Interessante isso, né? Quinto, um nível abaixo do quarto nível, decrescente, né, de cima para baixo, é quando alguém dá diretamente ao pobre, na sua mão, mas dá antes que lhe seja pedido. Ou seja, aqui nesse nível, a pessoa que vai fazer a doação, ele fica sabendo que aquele pobre necessitado está precisando, mas ele não espera esse pobre necessitado vir até ele pedir. Ele vai até o pobre necessitado e já lhe oferece, já coloca a oferta na sua mão e sai e vai embora. Ou seja, ele surpreende o pobre necessitado aqui. Ok? Também é um nível muito bom. Sexto nível,
Nível abaixo deste é quando alguém dá ao pobre após ter sido pedido. Ou seja, olha como vai caindo aqui o nível de acordo com os acontecimentos, com a forma que acontece a tzedakah. Um nível abaixo é quando alguém dá ao pobre após ter sido pedido. Ou seja, isso quer dizer que quando você vai lá e ajuda uma família que está pobre, necessitada, ou uma pessoa mesmo, né? Sem que ele te peça, tem um nível de, como eu diria, é como se o reino dos céus fosse te retribuir e essa retribuição seria maior do que se você der a tzedakah a quem ele pediu. É muito mais meritório você fazer tzedakah a alguém pobre e necessitado sem que esse peça a você. É disso que se trata aqui a questão meritória dos 8 níveis, ok? 7. Um nível abaixo é quando alguém dá de maneira inadequada, mas alegre, com um sorriso. De maneira inadequada aqui pode ser de muitas formas, né? No entanto, mesmo sendo de uma forma inadequada, mas o doador está dando com o coração alegre e também com um sorriso no rosto. Um nível abaixo, 8, é quando alguém dá com má vontade. Dos 8 níveis, esse é o pior de todos e talvez não, com toda certeza, é o que tem nada ou quase nada de mérito diante do reino dos céus. É você fazer tzedakah com má vontade. Queridos, eu vou encerrar esta primeira aula com esse ensinamento sobre tzedakah. E espero você para a próxima, das quais falaremos das outras ofertas principais instituídas por Deus na Bíblia. Eu aguardo você lá, ok? Grande abraço a todos. Espero que esse estudo tenha clareado sua mente. Até lá, gente.